Olá a todos, eu sou o professor Vinícius Leal e vamos dar início à nossa primeira aula, da primeira matéria do curso de formação de líderes adolescentes. A matéria a seguir trata-se de Introdução Bíblica. Vamos lá. Antes de mais nada, gostaria de falar alguns versículos a respeito de conhecimento da palavra. Está descrito lá no Evangelho de João, capítulo 5, versículo 39. Examinai as Escrituras, porque vós cuidais ter nelas a vida eterna, e são elas que de mim testificam. De igual forma, está escrito lá em Oséias, capítulo 4, versículo 6. O meu povo foi destruído porque lhe faltou o conhecimento. Porque tu rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim. E visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. É bem verdade, irmãos, que a palavra fala da necessidade de conhecermos e meditarmos na palavra. Conhecermos o que Deus fala a respeito de salvação, a respeito dele, a respeito da vida, porque a Bíblia, ela é um manual de sobrevivência para o cristão. Amém? Então, dando continuidade, nós temos também Mateus 22, versículo 29, que diz: Jesus, porém, respondendo, disse-lhes: Errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. A palavra do Senhor nos ensina que devemos examinar as Escrituras, ter conhecimento da palavra de Deus na palavra de Deus. Por exemplo, o livro de Apocalipse, onde muitos acham de difícil interpretação, acham um livro muito difícil de se fazer um estudo, mas recentemente nós fizemos um estudo acerca do livro de Apocalipse em um dos grupos da rede e aprendemos que para conhecermos melhor acerca desta profecia, porque o livro de Apocalipse é uma profecia, é um livro profético, nós temos que examinar toda a Bíblia. Por isso, nós precisamos ter conhecimento na palavra de Deus acerca da palavra de Deus. Como povo de Deus, temos a tarefa de levar a palavra, pregando em tempo e fora de tempo às nações da terra, em nome de Jesus. Ou seja, nós somos os representantes de Deus, os anunciadores do Evangelho. E não podemos ir de qualquer jeito. É necessário ter conhecimento, como, por exemplo, em missiologia, quando você vai pregar o Evangelho em uma determinada cultura, é importantíssimo que saibamos tudo que for necessário para conhecer determinada cultura, para então moldarmos a pregação do Evangelho aos ouvidos daquelas pessoas que têm as culturas de determinada região aonde estamos indo pregar o Evangelho. Como assim, professor? Por exemplo, um dos exemplos mais citados é: como é que os pregadores pregariam o texto que o Senhor nos deixaria alvo como a neve para uma tribo africana, uma tribo indígena, e
viveu muitos anos e ainda vive longe da sociedade, longe da internet, longe da tecnologia, e não existe neve em seu território nacional ou no território compreendido das suas terras. Então, muitos missionários, por analogia, pregavam que o Senhor Jesus pode nos fazer alvos como o algodão. Bem, prossigamos. Para isso, faremos uma introdução à Bíblia, para conhecermos e compreendermos melhor como foi o processo de chegada da Bíblia em nossas mãos. Vamos começar falando acerca das línguas bíblicas e das abreviaturas. Por mais maçante ou chato que possa parecer, existem detalhes que precisamos conhecer para agilizar o nosso processo de aprendizado e de compreensão. Então, as línguas utilizadas no registro da revelação de Deus, a Bíblia, são, no Antigo Testamento, o hebraico e o aramaico. No Novo Testamento, o grego koiné. O grego koiné não é o grego que se fala hoje na Grécia, mas é o grego antigo que se falava no tempo dos apóstolos. Para facilitar nossa vida e entendimento, vamos utilizar abreviaturas. A primeira são os 2 pontos. Os 2 pontos separam o capítulo dos versículos. Por exemplo, capítulo 1, versículo 1, capítulo 1, 2 pontos, 1. Então, os 2 pontos servem para separar capítulo e versículo. O hífen, ele é indicado quando você está usando uma sequência de versículos, como, por exemplo, capítulo 1, versículo de 1 ao 10. E abreviado fica capítulo 1, 2 pontos. Temos a separação entre capítulo e versículo. 1, hífen 10. Quer dizer, capítulo 1, versículos de 1 ao 10. A vírgula, ela indica uma sequência não contínua de versos. Ou seja, capítulo 1, versículos 4 e 7. Abreviado ficaria capítulo 1, 2 pontos, versículos 4,7. O ponto e vírgula, ele indica um novo capítulo no mesmo livro ou não, se seguido de nova abreviação. Por exemplo, livro de Daniel, capítulo 9, versículos 25 e 27, e capítulo 11, versículos 3 a 43. Note que nós temos aqui 2 capítulos do livro de Daniel, capítulo 9 e o capítulo 11, que o pregador está usando no seu sermão, mas dentro dos capítulos 9 e 11, ele só vai utilizar os versículos 25 e 27, capítulo 9, e os versículos 3 a 43 do capítulo 11. Então, abreviado fica Daniel 9, 2 pontos, 25,27, ponto e vírgula, porque já vem outro capítulo, 11, 2 pontos, 3, hífen 43. Amém? Prossigamos. Qualquer dúvida, irmãos, vocês podem assistir novamente a aula ou mandarem suas dúvidas no meu privado. No caso, se for a matéria de
outro professor mandar suas dúvidas no privado dele. E prossigamos. Outro ponto acerca desta primeira aula é o caráter da Bíblia. A Bíblia é um livro singular. Ele trata-se de um dos livros mais antigos do mundo e, no entanto, ainda é o best-seller mundial por excelência. É produto do mundo oriental antigo. Moldou, porém, o mundo ocidental moderno. Houveram tiranos que já queimaram a Bíblia e os crentes a reverenciam. É o livro mais traduzido, mais citado, mais publicado e que mais influencia e tem influência em toda a história da humanidade. Afinal, o que é que constitui esse caráter inusitado da Bíblia? Como foi que ela se originou? Quando e como assumiu sua forma atual? O que significa inspiração da Bíblia? São essas perguntas para as quais se voltará o nosso interesse neste capítulo introdutório ou nesta aula inicial. Hein? Vamos em frente. A estrutura da Bíblia. A palavra Bíblia, livro, entrou para as línguas modernas por intermédio do francês, passando primeiro pelo latim Bíblia, com origem no grego Bíblios. Originariamente, era o nome que se dava à casca de um papiro do século XI a.C. Por volta do século II d.C., os cristãos usavam a palavra para designar os escritos sagrados. Bom, nós sabemos que a Bíblia está dividida em 2 testamentos. É óbvio. A Bíblia compõe-se de 2 partes principais, o Antigo Testamento e o Novo Testamento. O Antigo Testamento foi escrito pela comunidade judaica e por ela preservado 1 milênio ou mais antes da era de Jesus. O Novo Testamento foi composto pelos discípulos de Cristo ao longo do século I depois de Cristo. A palavra testamento, que seria mais bem traduzida por aliança, é tradução de palavras hebraicas e gregas que significam pacto ou acordo, celebrado entre 2 partes, aliança. Ou seja, é como se fosse um contrato, porque, portanto, no caso da Bíblia, temos o contrato antigo celebrado entre Deus e seu povo, os judeus, e o pacto novo celebrado entre Deus e os cristãos. Nós podemos ver em Apocalipse, por exemplo, que os salvos constarão da Igreja de Cristo e também do povo de Israel. Prossigamos. Estudiosos cristãos frisaram a unidade existente entre esses 2 testamentos da Bíblia sob o aspecto da pessoa de Jesus Cristo e declarou ser o tema unificador da Bíblia. Agostinho dizia que o Novo Testamento acha-se velado no Antigo Testamento e o Antigo revelado no Novo. Outros autores disseram o mesmo em outras palavras. O Novo Testamento está no Antigo Testamento ocultado e o Antigo no Novo revelado. Assim, Cristo se esconde no Antigo Testamento e é desvendado no Novo. Os crentes anteriores a Cristo olhavam adiante
com grande expectativa, ao passo que os crentes de nossos dias veem em Cristo a concretização dos planos de Deus. A Bíblia, ela está organizada em seções. Ela divide-se comumente em 8 seções, sendo 4 no Antigo Testamento e 4 no Novo. Vejamos. Segundo este quadro, o Antigo Testamento está organizado em 4 seções. A primeira seção é o Pentateuco, que possui 5 livros. A segunda seção é a Poesia, que também tem 5 livros. A terceira seção, História, tem 12 livros. E a quarta seção, Profetas, que tem 17 livros. Já o Novo Testamento também possui 4 seções, sendo a primeira com os Evangelhos, que são 4 livros, a História, que é 1 livro, as Epístolas, que são 21 livros, e, por fim, a Profecia, que possui 1 livro. A divisão do Antigo Testamento em 4 seções baseia-se na disposição dos livros por tópicos, com origem na tradução das Escrituras Sagradas para o grego. Essa tradução, conhecida como a versão dos Septuaginta, iniciara-se no século III a.C. A Bíblia hebraica não segue essa divisão tópica dos livros em 4 partes. Antes, emprega-se uma divisão de 3 partes, talvez baseada na posição oficial de seu autor, os 5 livros de Moisés, que outorgou a lei, aparecem em primeiro lugar. Seguem-se os livros dos homens que desempenharam a função dos profetas. E então, por fim, a terceira parte contém livros escritos por homens que, segundo se cria, tinham o dom da profecia, sem serem profetas oficiais. É por isso que o Antigo Testamento hebraico apresenta a estrutura do quadro a seguir. A razão dessa divisão das estruturas hebraicas em 3 partes encontra-se na história judaica. É provável que o testemunho mais antigo dessa divisão seja o prólogo ao livro Siraque, ou Eclesiástico, durante o século II a.C. O Mishnah, ensino judaico, Joséfo, o primeiro historiador judeu, e a tradução judaica posterior também deram prosseguimento a essa divisão tríplice de suas escrituras. Então, a divisão hebraica seriam em 3 seções: a lei, os profetas e os escritos. Torá, Nebiim e Ketubim. O Novo Testamento faz uma possível alusão a uma divisão em 3 partes do Antigo Testamento, quando Jesus disse: era necessário que se cumprisse tudo o que de mim estava escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Lucas capítulo 24, versículo 4. A despeito do fato de o judaísmo ter mantido uma divisão tríplice até a presente data, a Vulgata Latina de Jerônimo e as Bíblias posteriores a ela seguiram o formato mais tópico das 4 partes em que se divide a Septuaginta. Se combinarmos essa divisão com outra, mais natural e largamente aceita, também de 4 partes do Novo Testamento, a Bíblia pode ser dividida na estrutura geral e cristocêntrica apresentada no quadro a seguir.
Ainda que não existam razões de ordem divina para dividirmos a Bíblia em 8 partes, a insistência cristã em que as Escrituras devam ser entendidas tendo Cristo por centro baseia-se nos ensinos do próprio Cristo. Cerca de 5 vezes no Novo Testamento, Jesus afirmou ser Ele próprio o tema do Antigo Testamento, conforme Mateus 5,17, Lucas 24, 27, João 5, 39, Hebreus 10, 7. Diante dessas declarações, é natural que analisemos essa divisão nas Escrituras em 8 partes por tópicos, sob o aspecto de seu tema maior, Jesus Cristo. Ou seja, irmãos, em resumo, existem entendimentos diferenciados, existem visões diferenciadas, existem argumentos diferenciados entre partidos religiosos judaicos, entre estudiosos cristãos ocidentais, mas chega-se a um entendimento por parte da maioria daqueles que usam a Bíblia como centro de sua fé. O tema maior, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, é o Senhor Jesus Cristo. Jesus está presente de Gênesis a Apocalipse. Portanto, esse termo, a Bíblia, está organizada de uma forma cristocêntrica, aonde Jesus é o centro, é o protagonista, é o principal personagem. Então, de acordo com o quadro, na lei, os 5 livros escritos por Moisés, a Torá, Cristo está presente e a lei fala sobre o fundamento da chegada de Cristo. Os livros históricos do Antigo Testamento falam sobre a preparação para a chegada de Cristo. A poesia fala sobre o anelo pela chegada de Cristo. E a profecia no Antigo Testamento fala sobre a certeza da chegada de Cristo. Já os evangelhos no Novo Testamento falam sobre a manifestação de Cristo, ou seja, ele chegou na terra. Atos dos Apóstolos fala sobre a propagação de Cristo, ou seja, o ide começa a ser cumprido pelos apóstolos. Os ensinamentos começam a ser expandidos além das fronteiras de Israel. As epístolas falam sobre a interpretação e a aplicação de Cristo. Ele é o modelo. Devemos fazer como ele fez, devemos seguir os seus ensinamentos. E a Apocalipse fala sobre a consumação em Cristo. O tempo virá e ele limpará a terra de todo o mal. Amém? Deus abençoe. Prossigamos. As Bíblias mais antigas não eram divididas em capítulos e versículos. Essas divisões foram feitas para facilitar a tarefa de citar as Escrituras. Stephen Langdon, professor da Universidade de Paris e mais tarde arcebispo da Cantuária, dividiu a Bíblia em capítulos em 1227. Robert Stephanus, impressor parisiense, acrescentou a divisão em versículos em 1551
e em 1955. Felizmente, estudiosos judeus, desde aquela época, adotaram essa divisão de capítulos e versículos para o Antigo Testamento. A característica mais importante da Bíblia não é sua estrutura e sua forma, mas o fato de ter sido inspirada por Deus. Não se deve interpretar de modo errôneo a declaração da própria Bíblia a favor dessa inspiração. Quando falamos de inspiração, não se trata de inspiração poética, mas de autoridade divina. A Bíblia é singular. Ela foi literalmente soprada por Deus. A seguir, veremos o que isso significa. Assim escreveu Paulo a Timóteo: toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para repreender, para corrigir, para instruir em justiça. 2 Timóteo 3,16. Fazendo uma combinação das passagens que ensinam sobre a inspiração divina, descobrimos que a Bíblia é inspirada no seguinte sentido: homens movidos pelo Espírito Santo escreveram palavras sopradas por Deus, as quais são a fonte de autoridade para a fé e para a prática cristã. Então, na próxima aula, nós vamos analisar com mais cuidado esses 3 elementos de inspiração. Que Deus te abençoe. Se você puder, tendo dúvidas, assista novamente. Caso suas dúvidas persistam, envie no privado as suas dúvidas para mim. Amém? Deus te abençoe, em nome de Jesus. Voltamos na próxima aula.